Doutor Aurélio Belém, advogado e que está interinamente no comando da OAB em razão de uma viagem do presidente Henrique Lei Andrade. Por que a OAB entende que há um risco enorme de que em presídios em Sergipe ocorram rebeliões? Boa noite. Boa noite, Gilmar. O risco é evidente porque a situação de Sergipe não difere da situação nacional. Pois é. O clima periclitante que existe nos presídios de Manaus, de Boa Vista e em tantos outros espalhados pelo Brasil existe aqui. O presídio sergipano também está dominado pelas facções criminosas. Né? A direção do presídio é uma direção da porta para fora, infelizmente. E as regras internas são traçadas pelos próprios detentos. Se a direção não é da porta para dentro, não? Infelizmente não, e isso não é uma exclusividade de Sergipe, Gilmar. Quero deixar claro isso, infelizmente. O que significa dizer uma administração nacional que é da porta para fora, não é da porta para dentro? Que as regras internas são traçadas pelos próprios presos. As regras internas são traçadas pelos próprios dos presos. Isso é nacional, infelizmente. Né? A tragédia... Que agem lá dentro e de dentro para fora também. As normas existem homicídios, espancamentos, lesões corporais lá dentro, há tráfico de droga. A entrada de telefones celulares, a comunicação do presídio de dentro para fora. O que deveria imperar a lei do Estado, impera a lei das facções. Infelizmente, essa realidade nacional também existe em Sergipe. Para a OAB, o PCC está representado nos presídios? Sim, sem dúvida. O Comando Vermelho? Sim, sem dúvida. Sem dúvida estão presentes aqui integrantes dessas facções criminosas também em Sergipe. Há homicídios fora que são determinados pelos marginais lá de dentro? Sem dúvida, Gilmar, existe, porque hoje essas duas facções que comandam a criminalidade no Brasil estão espalhadas por todos os presídios. Mas não é só esse o problema vem antes disso. Né? É o descaso do Estado com essa situação. O Estado deixou chegar até nisso. Né? Deixou chegar, nunca se deu a prioridade na questão penitenciária no Brasil. A cultura nossa foi sempre de afastar os indesejáveis. Exatamente. Segregue e deixe lá. Eles que se resolvam. O Estado nunca teve um olhar para aquilo. E a sociedade precisa refletir, Gilmar, para entender que sem dignidade nós vamos pagar a conta. Porque no Brasil não há pena de morte, também não há prisão perpétua. Ou seja, os presos vão retornar ao nosso convívio. E quando retornarem, nós queremos o quê? Humanidade e civilidade? Sim. Como vamos cobrar humanidade e civilidade daqueles que foram tratados como animais? Isso a sociedade precisa compreender. E os poderes constituídos precisam enxergar, ter coragem de enfrentar essa questão. Vontade política, Gilmar, para enfrentar essa questão que nunca tiveram. Então, para terminar, imediatamente o governo deve fazer o quê? Imediatamente devemos ter separação dos presos, uma triagem dos presos, que não existe, é só a separação de sexo. Presídio feminino e masculino. Só? Mas lá dentro, o mesmo ladrão de galinha está junto com mas o eles não são separados pelo grau de periculosidade? Não são, embora a lei determine. Deveríamos consagrar a dignidade da pessoa humana, não há. Há um tratamento humano degradante lá dentro, celas fétidas e insalubres. Dali não pode sair ninguém ressocializado, Gilmar. Superlotação, essa é uma das maiores causas. Exatamente. O Copencan, com 800 vagas, tem 2.800 pessoas. Nós temos em Sergipe ainda 6.000 mandados de prisão para cumprimento. Exato. Onde vamos botar essas pessoas? Perfeito. Então, o Judiciário precisa também reconhecer a sua parcela de culpa e perceber que prendemos muito, mas prendemos muito mal. Então, todos os poderes devem, na verdade, fazer uma autoanálise, assumir as suas parcelas de culpa, dar as mãos e tentar resolver esse problema de frente. A OAB está disposta. E botar preso para trabalhar, viu? Botar preso para trabalhar é uma das ideias. Trabalhar. É uma ideia. Entendeu? Botar preso para trabalhar. Aquele não atrapalha, a gente respeita o desempregado. Aqui fora nós trabalhamos, lá dentro temos que trabalhar. Mas falar preso e não atrapalha, a tendência é piorar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o Estado precisa garantir, sobretudo, a dignidade daqueles que irão voltar ao nosso convívio. Tranquilamente. Doutor Aurélio, muito obrigado. Um abraço para o senhor. Boa noite. Muito obrigado, viu?